alemão, filho de Juan Lutero e Margareta Ziegler, dedicou-se por indicação dos pais à lei civil, a fim de trabalhar como advogado. Porém, foi separado desta atividade devido a um fato. Ao andar certo dia pelos campos, foi lançado ao solo por um raio, enquanto um amigo morreu ao seu lado. Esse fato afetou-o de tal modo que, sem comunicar a ninguém, retirou-se do mundo e enclausurou-se junto à ordem dos eremitas de Santo Agostinho. Não é possível. Uma cópia da Bíblia Latina? Jamais tinha visto uma antes. Mas como será que ela veio parar aqui? Martinho Lutero viu sua curiosidade ser atraída poderosamente, passou a lê-la ansiosamente, sentiu-se atônito ao perceber que apenas uma pequena parte das Escrituras era ensinada ao povo. Certa ocasião, um ancião da mesma ordem que pertencia a Lutero conversou com ele sobre vários assuntos, especialmente a remissão de pecados. Sobre esse tema, o padre foi bem franco com ele. Lutero, o expresso mandamento de Deus é que cada homem creia particularmente que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Longe de mim querer afrontar a Santíssima Igreja, mas essa minha interpretação foi confirmada nos escritos de São Bernardo ao dizer: o homem é livremente justificado pela fé. Essas palavras não serviram somente para fortalecer Lutero, mas também para ensinar-lhe o pleno sentido dos ensinos do apóstolo Paulo, que insistia tanto em dizer: sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há no nome de Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé em seu sangue, para a demonstração da remissão dos pecados dantes cometidos. Onde está logo a sua arrogância, a sua jactância? Ela é excluída. Mas por qual lei? Lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela lei da fé, sem as obras. Deus, ajuda-me a compreender as tuas escrituras, Pai. Não me deixe ser confundido. Eu te peço tão somente a verdade. E assim, após anos, pouco a pouco, ao ler e comparar os ditos e exemplos dos apóstolos e profetas, com uma contínua invocação a Deus e uma constante citação da fé, percebeu o quão vãs eram as interpretações que ele havia lido antes nos trabalhos escolásticos. Martinho Lutero sentiu-se atônito. Santos Dominus Deus Sabaoth, plesut da cielo e da terra, glória tua, Hosanna excelsis, benedictus dignus da Dominis Domini, Hosanna excelsis, Pater nostri qui es et celis, sanctifica nomen tu, adviet in rege tu,
sede volutas tuas, ciclo-te na terra, inda nobis rodis, sed libernos o malo, no lida tentazione, e nos libernos a malo. Amém. Amém. Padre, minha esposa faleceu esta manhã. Qual é o seu nome? Sou eu, Padre. John Robert, o padeiro que oferta pães diariamente à igreja. Ah, sim! O que queres? Minha esposa faleceu essa manhã. O que será dela? Ela vai ser salva. Caro John Robert, a Basílica de São Pedro será constituída. Para tal, fiéis de todas as partes, não medem esforços em prol da santíssima obra. Sei da sua fidelidade e que compreendes muito bem do que estou a falar. Padre, as pessoas estão se abstendo de comprar o pão a fim de reduzir os seus gastos. A padeira não tem mais dado o mesmo rendimento que antes. Todos estão sobrecarregados com as taxas e as contribuições impostas. Meu filho, a alma de sua amada esposa precisa de descanso eterno. Prefere que ela passe um sofrimento eterno? Não, por favor, não! Não deixe que isso aconteça com ela. Eu não tenho falhado com a entrega de pão na casa de Deus. Estás a comprar a casa do Senhor? Amando mais o dinheiro do que o próprio Criador? És tu o credor? Responda! Pois sabes muito bem que é melhor estar riqueza no céu do que na terra. Paganismo, Cruzada, idade das trevas, Inquisição, penitência, indulgências. E outros termos que talvez você já tenha ouvido. Coisas que marcaram o mundo. Obras de homens realizadas em nome de Deus, mas que não tem a sua aprovação. sob a bandeira da paz, Mas carregada de sangue e justiça, que proclamavam a salvação. mas que na verdade traziam dor, castigo, sofrimento e engano. Heresias, falsos ensinos, a verdade sendo acrescida, sendo retirada, distorcida, desvirtuada, manipulada, culto aos mortos, idolatria e tantas outras coisas. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não farás para vós imagens de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. Não te curvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Leão X teve o desígnio de reconstruir a magnífica Catedral de São Pedro, em Roma, aprovando em 1517 a concessão de indulgências gerais a toda a Europa, em favor de todos os que contribuíssem com qualquer soma de dinheiro. Indulgências? É o perdão fora dos sacramentos. A remissão é concedida pela Igreja no exercício do poder das chaves. Embora no sacramento da penitência a culpa do pecado é removida e com ele o castigo eterno, permanece ainda a pena temporal exigida pela justiça divina, isto é, o purgatório. Tábuas com pregos. Nossa vida é comparada como tábuas. Tem os pregos, os pecados, que são retirados no regime da penitência, restando, todavia, os furos, os buracos, que são tapados com boas obras. O batismo livra todo o registro do pecado cometido, mas aquele pecado cometido após o batismo gera uma penalidade que não foi perdoada, Porque o salário do pecado é a morte, mas o
o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, sabendo que o homem não é justificado pela lei das obras, mas pela lei da fé. Porquanto pela lei das obras nenhuma carne será justificada. 300 dias de jejum, a pão e água, ou ajude os pobres. A reza do Santo Rosário, exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, bem como utensílios devidamente vencidos, ou por o sumo pontífice, ou por um bispo, ou ainda mesmo padre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Em abril de 1521, Martinho Lutero declarou diante do Tribunal de Worms: Não posso fazer de outro modo. Mantenho o que eu escrevi. Deus me ajude. Com o intuito de trazer a verdade à luz, as seguintes teses serão defendidas em Wittenberg sobre a minha presidência. Reverendo Frei Martinho Lutero, mestre de artes, mestre da Sagrada Teologia e professor oficial das mesmas. Eu, porém, peço que a todos aqueles que não puderem estar presentes ou disputar comigo verbalmente, que façam por escrito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Suas 95 teses fixadas à porta da igreja em Wittenberg em 31 de outubro de 1517 iniciaram a maior revolução na história da igreja cristã. A reforma protestante! O Papa não quer e nem pode dispensar de quaisquer penas, senão aquela que ele mesmo impôs, por decisão própria ou dos cânones. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Pregam doutrinas mundanas que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, sua alma sairá voando do purgatório para o céu. O que está acontecendo com o autêntico e verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? A mensagem de amor, santidade, salvação, a pregação da morte na cruz, e não só isso, a sua ressurreição. O que está acontecendo? Vamos, varão de Deus! Traga sua oferta, traga seu sacrifício ao altar do Senhor. Abel ofereceu o melhor sacrifício ao nosso Senhor. Então vamos, não deixe que o inimigo te repreenda nesse lugar. Traga sua oferta à casa do Senhor. Vamos, meu amado, venha, venha, venha. Você se lembra daquela senhora que apenas tinha 2 moedas? Ela foi, entregou tudo a Deus e voltou os olhos dele para ela. Então nessa noite, meu amado, glória a Deus, faça o olhar do Senhor voltar para você. Então venha, deixe tudo que é seu aqui neste lugar. Se liberte desse mundo, meu amado. Venha, 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 venha. A essência do Evangelho, o mistério de Deus, revelado em Cristo Jesus, resumindo-se em teologia da prosperidade e da cura. Texto fora de contexto. Homens que estão edificando o reino, mas que não é reino de Deus. Templos que são verdadeiros palácios, edificados para expressar a grandeza e o poder de Deus. No entanto, o próprio Deus não se faz presente ali. É um evangelho de riquezas, mas não de renúncias, cujo centro não é Jesus, mas o homem. Tantos homens de Deus morreram em favor que essa mensagem chegasse até você, que a verdade fosse transmitida às nações. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus, na presença do próprio Deus, que em Cristo falamos. Não digo isso como por necessidade,
porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em tudo e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. De graça recebestes, de graça dai. Vamos, mãe! Essa noite é para você, você vai ser abençoada. Seu filho vai ser curado essa noite. Então creia na palavra de Deus, você vai ser abençoado. Vamos, venha, passe pelo caminho dos 12. Vá recebendo a bênção especial do bispo e do apóstolo. Oh, aleluia! Oh, Senhor, glória a Deus. Vamos, meu amado. Mas você só recebe se você dá. Você só vai receber uma bênção especial se você der, meu amado. Então venha, traga a chave da sua casa, traga a chave do seu carro e deixe no altar do Senhor. Deixe esse mundo, porque você tem que guardar os tesouros lá no céu, meu amado. Então creia, traga, meu amado. Quanto mais você der, mais você vai ser abençoado. Vamos, meu amado, creia nessa palavra, oh, glória a Deus. E venha nessa noite ser curado na fogueira santa. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E também houve entre os povos falsos profetas, como também haverão dentre vós falsos profetas e falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Naquele momento, naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome não operamos milagres? E em teu nome não expulsamos demônios? Então eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. A história parece se repetir. A mensagem não é mais Jesus. O centro não é mais Jesus. A glória não é mais a Jesus. Adoração a ídolos, apóstolos, bispos, papas. A glória para homens e não a Deus. Religiosidades, legalismos, ritos, costumes e formas. Deus sabe que nada é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Cristo Jesus, nosso Senhor. Disse-lhe ainda Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus, por que é tão difícil, Pai? Tantas coisas nesse mundo. Por que é difícil? Eu quero tanto te conhecer, conhecer a tua verdade. Buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Esteja com Deus, amados, porque mais importante é juntar riquezas nos céus do que na terra. Senhor, Deixe o ímpio seu mau caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá deles. Torne-se a Deus, porque grandioso é em perdoar. Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Amigo, você não precisa fazer nada. Na verdade, não há nada que eu e você possamos fazer.
Ainda que eu suba de joelhos escadarias, ainda que eu entregue todo o meu dinheiro à igreja, e ainda que eu faça as mais mirabolantes promessas, não há nada que eu e você possamos fazer. Somos pecadores. Jesus, Ele fez tudo. Desceu da sua glória, fez-se homem, operou maravilhas, milagres, ressuscitou mortos, foi insultado, foi humilhado, castigado, foi morto, pagou o preço pelos nossos pecados. Mas sendo o próprio Deus, ressuscitou dentre os mortos e concede a salvação a todos os que creem em seu nome. Você crê? Agora você entende o que Deus quer para a sua vida? Jesus. Você acredita que Jesus morreu na cruz por nós para pagar os nossos pecados com o seu sangue? Você quer ser um jovem liberto e salvo pelo sangue de Jesus? Jesus. Agora você conhece a verdade. Jesus. Lutero foi apenas um que lutaram e lutam até hoje pela reforma. Os anabatistas são assim chamados porque os convertidos eram batizados em idade adulta, desconsiderando o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Assim, rebatizavam todos os que já tivessem sido batizados quando eram crianças, crendo que o só tem valor quando as pessoas se convertem conscientemente a Cristo. Contudo, enquanto Lutero, Calvino e Zwinglio mantiveram o batismo infantil e a vinculação da Igreja ao Estado, os anabatistas, liderados por George Glover, Conrad Grebel e Felix Manz, ansiavam por uma reforma mais radical. Fica então o lema da reforma. A Igreja reformada em constante reformação está na voz passiva, indicando que o agente da reforma não é ela própria, mas sim o Espírito de Deus. A verdade não muda, a Igreja que precisa das reformas, buscando sempre alcançar o mais profundo entendimento da verdade e uma aplicação relevante dela para os seus dias. Só a Escritura! Somente a Escritura, a autoridade e suficiência das Escrituras de Deus. Só a Bíblia! Somente a fé, a exclusividade da fé como meio de justificação. Só os Cristos! Somente Cristo, a suficiência e exclusividade de Cristo. Só a graça! Somente a graça, a única causa eficiente da salvação. Só a glória! A Deus somente a glória, a exclusividade do serviço e da adoração a Deus.